Então vamos lá para mais essa ferramenta onde nós vamos trabalhar os nossos pensamentos. O nome dessa ferramenta se chama Os 6 Chapéus Pensantes, ok? Ela foi desenvolvida por Edouard de Bono, que ele foi um médico, psicólogo com mais de 60 livros publicados e traduzidos em 37 línguas. E ele desenvolveu essa teoria sobre o pensamento. De Bono é uma autoridade mundial no que diz respeito a pensamento. A principal dificuldade em tomar decisões reside no fato de que, quando pensamos, nós lidamos simultaneamente com vários cenários do nosso sistema. Para tomar uma decisão, para responder a um estímulo, nós lidamos com a nossa programação mental, lidamos com as nossas emoções, com fatos, lidamos com a lógica, e com a criatividade e com vários outros cenários. É este amálgama de dimensões do pensamento que por muitas vezes torna nossas decisões difíceis de serem tomadas. Então, por isso que muitas pessoas elas vão procrastinando ou elas não conseguem tomar decisões, elas se sentem inseguras em relação à tomada de decisões. Então, nesse exercício, você vai ter uma clareza maior através dos 6 chapéus do pensamento sobre que decisão é a melhor, como tomar a melhor decisão possível em relação a uma situação. Então, na hora que você for tomar uma decisão, é importante que você analise as várias perspectivas do pensamento através de cada um dos chapéus. Então, a teoria é como se você, naquele momento, você colocasse um chapéu e aí, com aquele chapéu, você ia pensar de uma forma. Depois você troca o chapéu e pensa de uma outra forma. E eu vou explicar cada um dos chapéus para você. Tá? Cada chapéu ele representa um conjunto de pensamentos que devemos aprender para usar como filtros decisórios. O método 6 chapéus de Edouard de Bono facilita e faz com que as pessoas possam explorar perspectivas diferentes, como eu já disse, e delimitar uma solução para aquilo. Acaba por gerar sessões de criatividade, pois identificarão 6 tipos de pensamentos. Estes 6 pensamentos são os 6 chapéus. Cada vez que colocar um deles, terá que apresentar uma forma diferente de pensamento. Ok? Então vamos lá. Como você está vendo aqui na tela, nós temos 6 chapéus, tá? Então, pensa em uma situação onde você tem que tomar uma decisão, tá? E baseado nessa decisão, você vai usar uma forma de pensamento. Ou você vai, na nossa metáfora aqui, colocar um chapéu. O primeiro chapéu é o chapéu branco, que é o chapéu do pensamento lógico. É o chapéu dos fatos, dos dados. Então, o chapéu branco ele diz respeito à informação que é conhecida. É os fatos relevantes para o problema em questão. Aqui apenas se lida com fatos, com informações objetivas necessárias para a tomada de decisões. Expõe a situação, expõe os dados concretos da situação, demonstra em que ponto está, delata as informações obtidas até o momento. Então, é um ponto que você vai trazer à tona as informações obtidas, com neutralidade e sem julgamento. Então, que você vai pensar de uma forma lógica, olhando para o fato, aquilo que você vê, aquilo que realmente existe, tá? E você vai responder algumas perguntas. Quais são as informações disponíveis? Você pode pegar um papel e uma caneta para você anotar essas perguntas, para você fazer aí, tá? Então eu quero que você faça esse exercício e que você tenha já esse exercício em mãos para que quando você precise de uma decisão, você consiga tomar a melhor decisão possível. Quais são as informações que estão disponíveis? Quais informações nós precisamos para tomar a decisão? Quais outras informações eu gostaria de ter? E como obteremos as informações faltantes? Então você tem informações disponíveis, talvez você precisa de mais algumas informações e talvez você gostaria de ter outras informações. E aí você vai escrever como que você vai obter essas informações. Porque é necessário
as informações para que você tome a melhor decisão. Então, no chapéu branco, você vai fazer isso, tá? Você vai correr atrás das informações que ainda faltam, que você precisa, que você gostaria de obter para tomar aquela decisão, ok? Então, esse é o primeiro chapéu. Passe por cada uma dessas questões, tá? Segundo chapéu. O segundo chapéu é o chapéu amarelo. Ele simboliza o pensamento otimista, a positividade. Isto é, quais as vantagens que a situação tem? O que de bom tem nessa situação? Tá? Com esse chapéu você vai olhar com uma visão positiva, tá? Da situação. O chapéu amarelo ele se fundamenta nos benefícios que poderão resultar do projeto ou da decisão, ou a melhor solução em questão. Nessa abordagem de pensamento, a situação é valorizada. Então você vai ver o lado positivo, olha o lado bom dessa situação. Tá? Qual a ideia de situação futura ideal? Como que poderia ser essa situação? Qual a ideia você tem de uma situação ideal, perfeita, em relação ao projeto que você vai entrar ou a decisão que você precisa tomar? Tá? Segunda pergunta. Quais são os benefícios e pontos positivos desta ideia? Vai anotar quais os pontos positivos. Há um conceito nessa ideia que seja interessante? Então, vai cavando ali, vai pensando, vai olhando e olha se tem alguma ideia que seja interessante. 4. Podemos fazer um esforço para a ideia funcionar? Então, há a possibilidade de você interferir na execução dessa ideia, ou melhor, existe algum esforço que se você fizer, você vai conseguir melhorar? Você vai conseguir fazer a ideia funcionar? Então escreve, tá? Essas 4 perguntas a respeito do chapéu amarelo, que é o chapéu do pensamento. Agora vamos para o chapéu preto, tá? O chapéu preto é a parte negativa, mas negativa de crítica. Então, no amarelo, nós vimos a parte positiva. Agora, nós vamos escrever a parte crítica, o negativo, tá? Então, o chapéu preto, ele simboliza uma atitude de crítica e de julgamento, precauções, possíveis efeitos negativos da decisão, cuidado para não utilizar esse chapéu em excesso, tá? Porque senão você critica demais. Então você tem que passar por cada chapéu com neutralidade. Quando você estiver no chapéu amarelo, você tem que estar no chapéu amarelo. Quando você estiver no chapéu preto, tem que estar no chapéu preto. Ok? Ele representa também os obstáculos. Terá que analisar a situação em todos os níveis, tá? Orçamento, quanto que isso vai me custar. Isso é ético, está alinhado com os meus valores, políticas, enfim, você vai analisar todos os possíveis níveis e obstáculos, pois disso vai originar uma lista de desvantagens, tá? Então quero que você escreve mesmo aí uma listinha de coisas negativas que talvez poderiam acontecer, ok? Então, as perguntas são: quais seriam os possíveis problemas se você tomasse essa decisão, se você entrasse nesse projeto? Quais seriam as dificuldades e os riscos? Aí você vai analisar os riscos. Quais pontos merecem atenção dos envolvidos? Quais pontos são mais críticos, merecem uma atenção redobrada? Então você escreve aí essas 3 perguntas, tá? Em relação a essa parte negativa, essa parte crítica do negócio. Bom, agora nós vamos para o chapéu verde, tá? Que é o pensamento criativo. O chapéu verde é o lado do pensamento correlacionado à criatividade. Quais as possibilidades, alternativas e sugestões para tomar ou não uma determinada decisão? Nessa abordagem de pensamento, terá que criar opções, alternativas, gerar ideias provocadoras e obter variações da mesma ideia. Então aqui não é igual o pensamento positivo aqui. Aqui o pensamento positivo você analisa o fato em si e dali você vê a parte positiva. No chapéu criativo, no chapéu verde, você vai ver as possibilidades, o que mais pode fazer. Aí é aquele momento que você vai viajar em relação àquele projeto, o que pode resultar daquilo. Quais são as outras maneiras de fazer isso? Vai respondendo aí essas perguntas. O que mais podemos fazer nessa situação? Quais as possibilidades?
Não é necessário ser lógico, mas você tem que ser criativo. É como se você fizesse agora um brainstorm de tudo que você acha que seja possível partindo desse projeto, partindo dessa ideia, ok? Então vamos para o chapéu número 5, que é o chapéu vermelho, tá? Que ele está relacionado ao pensamento de emoção, de sentimento, que é uma parte muito importante quando você vai tomar uma decisão. Tem pessoas que se deixam levar somente pela emoção ou somente pela parte da razão. Então, nesses 6 chapéus, você vai analisar de uma forma multidisciplinar o seu objetivo, tá? Então, no chapéu vermelho corresponde à intuição, os sentimentos, os pressentimentos, as emoções. Quais consequências você intuitivamente prevê para uma determinada decisão? Pensamento focado em sentimento e a intuição. Podemos se referir também a uma conciliação. Tudo isso sem que haja necessidade de uma justificação para tais sentimentos. Então aqui você vai pensar, né, nessa ideia, vai pensar nesse projeto, vai pensar nessa decisão. E o que vem de intuição? A intuição ela não é lógica. O pressentimento ele não é lógico. Então, o que você sabe aquele sentimento que você fala, puxa, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Então é esse sentimento que eu quero que você traga. Ou aquele sentimento que você fala, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Aquele sentimento que vem de dentro, é a sua intuição, tá? Então responde aí. Quais os sentimentos das pessoas sobre a situação? O que as outras pessoas pensam sobre isso? O que a minha intuição diz? O que a sua voz interior diz? As pessoas podem expor seu pensamento? Então, pede para as pessoas expor o pensamento delas a respeito disso. Pergunte para algumas pessoas, tá? E deixe com que ela exponha. Faça com que elas possam expressar o pensamento delas a respeito desse projeto. Pode ser utilizado antes ou depois de uma decisão, tá? Talvez pode ser utilizado depois de ter tomado a decisão, não só antes, para que você entenda se realmente vai dar liga aquele negócio, se realmente vai para frente, se realmente é aquilo que você quer, é aquilo que vai acontecer, ok? O chapéu azul é o chapéu racional, tá? É a parte racional, é a perspectiva do pensamento que faz o gerenciamento de todo o processo. Então ele vai unir todo o processo, visando assegurar a dimensão real de cada pensamento, que cada pensamento representa, tá? É uma reflexão. O chapéu azul, ele administrará a reunião, o pensamento, o processamento, tem a função de sistematizar a reunião. Então, geralmente você faz esse exercício, essa ferramenta, em uma reunião com a sua equipe, uma reunião com a diretoria, uma reunião, talvez uma consultoria que você esteja dando, uma reunião, talvez com seu coach individual, ok? Então o chapéu azul é o que vai gerenciar tudo, é o que vai ligar um chapéu ao outro de uma forma harmoniosa e sistêmica. É a parte prática do negócio. Então responda aí essas perguntas. Qual é a nossa proposta de agenda? Ok, então você vai pensar assim, bom, a gente já analisou tudo isso, todos os outros chapéus, agora qual que vai ser a nossa agenda? O que nós vamos fazer, tá? Quais são os próximos passos? Qual conclusão podemos chegar? Qual conclusão podemos fazer? Qual é a nossa decisão? Então aqui você vai resumir, aqui você vai aplicar o bom senso, aqui você vai aplicar a parte racional para que o seu projeto saia do papel, para que realmente tenha uma eficácia maravilhosa, ok? Então eu quero, de exercício, que você pegue uma situação aí, talvez um projeto que você quer colocar no papel, talvez um negócio que você quer abrir, talvez algo que você deseja fazer, tá? Então, faz isso, faz esse exercício, tá? Você usa os 6 chapéus. Quando você estiver analisando o exercício, coloca mesmo naquele chapéu. Feche seus olhos, imagine ali você no chapéu branco, sendo lógico, olhando os fatos, os dados. Depois se imagine no chapéu amarelo, do pensamento positivo, olhando a parte boa, o que de melhor tem nesse projeto. Depois o chapéu preto, criticando os pontos, olhando os pontos críticos, os pontos
que requerem maior atenção. Depois o chapéu verde, do pensamento criativo, o que dá para fazer, quais as possibilidades, as oportunidades. O chapéu da intuição, o chapéu dos sentimentos, que é o vermelho, e depois você vai chegar a uma conclusão. Não tenha pressa em fazer esse exercício, tá? Quando você estiver fazendo. Aqui eu estou explicando, mas faça com muita calma. Pelo menos ali, talvez você não vai conseguir ter uma decisão em um dia, talvez você vai ter que repassar esse exercício mais uma vez. Mas eu recomendo você ficar pelo menos uns 30 minutos em cada um desses passos, em cada um desses 6 chapéus, ok? Então vamos lá, mão na massa. Até mais.